Esta é a história de um herói chamado Amami Uido, um médico que usava um avental de laboratório. Ele trabalhava duro para atender às necessidades e tratar qualquer um que precisasse de seus cuidados. O país deles não tinha médicos, e as pessoas de lá estavam sofrendo e morrendo de doenças. Ele foi enviado para uma ilha isolada. Ele foi o primeiro médico a pisar lá, mas no momento em que chegou lá, ele foi transportado para um reino diferente. Era um lugar onde a fantasia vive. Ele encontrou inimigos e amigos ao longo do caminho e encontrou problemas diferentes, mas conseguiu chegar ao coração das pessoas com sua maneira de curá-las e tratá-las. Essas criaturas são chamadas de magos Amami porque, neste reino, a humanidade era a única abençoada com a habilidade de curar. Mas esses humanos abusaram de seu poder e o usaram para fazer as raças darem dinheiro a eles e adorá-los. Com a bênção do tratamento moderno de Amami, uma nova possibilidade e esperança se abriu para a humanidade reformar sua unidade com as outras raças. Com o presente do conhecimento que Amami tinha, ele seria capaz de criar um mundo melhor onde todas as raças trabalhariam e viveriam juntas em paz? Vamos começar a história. Havia apenas 2,4 de mil pessoas que se tornaram médicas. De acordo com dados da OCDE, o Japão foi o quinto pior país da OCDE. Aqui na Tanzânia, há 0,06 médicos para cada 1000 pessoas, o que pode ser considerado um lugar abençoado, devido à falta de médicos no mundo. Poucas pessoas têm o privilégio de ir a um médico. O que um médico faria em um lugar como esse? Era noite, em um restaurante movimentado perto da cidade. Um homem estava suando de fadiga, mas conseguiu sorrir quando cumprimentou seus velhos amigos, que também eram médicos. Os dois cavalheiros cumprimentaram Amami, perguntando se ele tinha muitos pacientes na clínica. Amami puxou sua cadeira e disse que já fazia um tempo que eles não bebiam juntos. O homem com cabelo liso para trás zombou e disse que era porque Amami estava sempre ocupado. Amami sentou e respirou fundo, dizendo ao Kuzawa que ele estava em perfeita forma. O homem de óculos, Yamagashi, diz a ele para usar seu tempo depois do trabalho para descansar. Mas Okuzawa de repente se lembrou de perguntar a Yamagashi por que ele o chamou. Yamagashi olhou para sua tigela de arroz com um sorriso calmante e anunciou que seria pai agora. Amami congelou após ouvir a notícia, mas Okuzawa gritou subconscientemente em choque. As pessoas dentro do restaurante olharam para eles. Okuzawa não conseguia acreditar na notícia e parabenizou alegremente seu amigo. Ele colocou os braços em volta do ombro de Yamagashi e disse que eles deveriam comemorar as boas novas com uma bebida. Yamagashi estava prestes a acrescentar algo, mas eles ficaram atordoados quando Amami perguntou se Yamagashi também daria uma festa de despedida. Amami estremeceu quando Okuzawa olhou para ele confusamente. Yamagashi suspirou e pediu desculpas a Amami. Ele limpou o arroz no queixo e disse que era apenas uma transferência. Okuzawa franziu as sobrancelhas e perguntou para onde ele seria transferido. Amami explicou que iria amanhã para uma ilha remota, as Ilhas Saevajima, que não tem um médico. Ele cerrou o punho e disse que as pessoas naquela ilha precisavam de um médico, então ele tinha que ir. Os dois ficaram em silêncio depois de ver seu rosto entusiasmado. Okuzawa perguntou preocupado sobre sua carreira atual no hospital. Amami estava prestes a explicar, mas seu telefone de repente começou a vibrar. Ele se desculpou e disse que tinha que atender a ligação do hospital primeiro. Seu rosto mudou quando ele ouviu sobre a emergência com seu paciente. Ele ordenou que a enfermeira preparasse 4 unidades de proteína associada a microtúbulos para a operação. Ele pegou sua bolsa e disse que tinha que ir até um paciente que eles estavam tratando e que apresentava sinais de cirrose devido a uma veia varicosa rompida. Ele sorriu para Yamagashi e o parabenizou antes de sair. Okuzawa pensou que Amami poderia se meter em algum local de trabalho bagunçado. Yamagashi suspirou, sentindo-se culpado quando admitiu que era ele quem deveria ser transferido para aquela ilha. Mas depois que Amami soube que seria pai, ele se ofereceu. Eles notaram que Amami nem bebia sua bebida. Okuzawa lembrou que Amami amava beber, mas Yamagashi acrescentou que ele já tinha parado de beber. Os enfermeiros de limpeza, circulantes e esteticistas já estavam dentro da guerra falando sobre Amami. Eles disseram que ele era um verdadeiro herói, pois não queria se arrepender se algo acontecesse com seu paciente. Tudo o que Amami faz é pelo bem dos outros, um verdadeiro herói de fato. Depois que ele vestiu seu avental esterilizado, máscara e luvas, eles prosseguiram para o processo hemostático e ordenaram que preparassem uma ligadura endoscópica de varicela. Eles começaram a operação naquela noite, e a operação foi feita quando o sol saiu. Ele discutiu o resultado do teste na frente de sua paciente e disse que ela tinha raquitismo hipofosfatêmico. Era uma doença rara em que os ossos ficavam moles e se dobravam facilmente.
Ele sorriu para a mãe de sua paciente e disse que a medicação estava funcionando bem para sua filha. As enfermeiras da enfermaria não conseguiam acreditar que o médico havia ficado lá durante a noite novamente para cuidar da pobre menina. O garoto abriu um sorriso com um dente faltando e agradeceu ao médico, chamando-o de velho. Sua mãe ficou envergonhada e disse ao filho para chamá-lo de médico, mas foi ignorada enquanto os dois sorriam e riam um para o outro. As enfermeiras o consideravam uma boa pessoa e estavam tristes porque a Mami iria embora mais tarde. A Mami disse à criança para lembrar de tomar os remédios na hora certa. A criança assentiu e se despediu do velho. As enfermeiras tagarelas disseram que era uma passagem só de ida para a ilha. Ela imediatamente correu para seus colegas de trabalho para ajudar, mas a Mami o chamou. Ele limpou a garganta e agradeceu pela ajuda e por cuidarem bem dele. Ele sorriu e esperava voltar lá algum dia. Depois de algumas horas, a Mami entrou no barco indo para a ilha. Havia uma tempestade, então foi uma viagem difícil para eles. A Mami continuou vomitando de enjoo, então o capitão disse para ele não levar sua bagunça para dentro. O estômago de Amami parecia ter sido colocado em um liquidificador. Ele havia tomado pílulas para enjoo antes, mas elas pareciam inúteis. O capitão olhou para as ondas furiosas e se perguntou se todos os médicos eram tão moles assim. Quando chegaram ao porto, a chuva e o vento estavam ficando mais fortes, o que virou o guarda-chuva de Amami. Alguns moradores o receberam e o levaram para um depósito para descansar. O homem careca falou no dialeto deles quando se desculpou pelo quarto bagunçado porque o faxineiro ficou bêbado e esqueceu de limpá-lo. Amami ficou perplexo, pois não conseguia entender o que ele estava dizendo. Ele afastou o pensamento e, enquanto secava o cabelo, disse que eles poderiam se aproximar dele se precisassem de atenção médica. Os moradores se aproximaram e começaram a falar, mas Amami não conseguia entender a língua materna deles. Talvez estivessem falando sobre o cheiro de peixe de Amami. O careca disse a ele com sotaque que não precisava se preocupar, mas algumas coisas não eram compreensíveis. Ele começou a suar frio porque ainda não conseguia entender. Quando ele criou coragem, ele disse que não entendia nada que eles estavam dizendo. Ele acrescentou que iria dominar a conversa quando eles viessem para uma consulta. Os moradores olharam para o médico sem entender. O velho agarrou sua mão e disse em inglês que toda a ilha estava grata por sua chegada. Eles riram quando viram a reação do médico quando começaram a falar em inglês. Um homem atrás do velho disse para não ligar para o chefe javali da ilha deles, o velho. O chefe sorriu amplamente e expressou sua gratidão ao médico. Amami foi pego de surpresa por suas calorosas boas-vindas. Ele agradeceu ao chefe e aos moradores e disse que faria o melhor para aprender o dialeto deles. Todos riram e se despediram do médico. Amami disse para eles terem cuidado e que deveriam ir até ele se sentissem mal. A tempestade estava ficando mais furiosa, então Amami descansou em sua cama enquanto bebia uma garrafa de água. De repente, ele notou o movimento estranho da água dentro da garrafa. Ele sentou na beirada da cama quando de repente ouviu um zumbido vindo da geladeira. Um vasto relâmpago atingiu sua localização de repente. Parece que Tráquico está de férias. E Zeus ficou entediado. Ele gritou com a sensação de queimação que estava sentindo e pensou se esse seria o fim de sua vida. Uma carruagem estava rolando por um caminho perto da floresta enquanto as três criaturas a puxavam. Atrás da carruagem, havia cativos com correntes em volta do pescoço conectados à carruagem. Uma garota com dentes afiados e orelhas fofas ficou exausta demais da longa caminhada. Ela estava ofegante e sentiu suas pernas enfraquecerem. O guarda sentado no topo da carruagem chamou as pessoas na frente para pararem. O homem, parecido com o Zup, pulou e olhou para a garota que estava diminuindo a velocidade da viagem. Ele chutou o corpo da garota, xingando-a enquanto a mandava se levantar. Uma pessoa dentro da carruagem chamada Crane, o sósia de Zup. Ele olhou para o homem usando uma coroa e ordenou que ele ignorasse. Ele acendeu seu cachimbo, dizendo que eles não vendem produtos defeituosos, e disse para ele executar a garota. Crane perdeu as palavras depois de ouvir sua ordem e gaguejou, dizendo que ele teve todo esse trabalho para pegar essa garota. O homem respondeu a ele com um olhar vazio e assustador. Quem mais ficou assustado com essa cara? Crane já sabia que seria espancado se não ouvisse. Ela arrastou a garota com a corrente em direção à floresta. A garota estava chorando e tremendo de medo enquanto era arrastada como um cachorro. Crane pegou sua lança e disse a ela para não guardar rancor contra ele porque ela só entrou nisso por causa de sua má sorte. Um leão enorme com grandes chifres e asas e uma cobra atrás dele pulou e rugiu para ele. Ele quase fez xixi nas calças quando viu o monstro. Crane correu para longe da quimera, deixando a garota indefesa ali. O leão rosnou para a menina, o que a assustou,
então ela imediatamente correu. Não muito longe dali, uma mamãe acordou e se levantou precipitadamente. Ele coçou a cabeça com gravetos. Ele pegou suas sacolas no chão e vagou ao redor dos olhos. Ele gritou, perguntando se alguém podia ouvi-lo, mas ninguém respondeu. Ele congelou quando viu algo cutucando em direção à sua água derramada. Ele viu uma criatura de aparência estranha com um pedaço de madeira na cabeça bebendo sua bebida esportiva. Ele ficou nervoso e não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele se beliscou, mas só se machucou. Uma mamãe percebeu que ele não estava sonhando e que essa criaturinha fofa era real. Ele desceu, sorrindo feliz, e pensou que parecia um slime de jogos para celular. Ele falou como um bebê e perguntou se ele queria mais. O slime se mexeu enquanto tentava alcançar a garrafa. Os olhos de uma mamãe brilharam, e ele deu a bebida para a criatura. Ele ficou hipnotizado pela criatura e pela beleza da floresta, mas mal sabia ele que uma pessoa estava caindo em sua direção. Uma mamãe e o slime estremeceram quando a menina caiu sobre ele. Ele grunhiu e ficou surpreso ao ver as orelhas estranhas na cabeça da menina. Ele ficou alarmado quando de repente percebeu seu padrão de respiração rápido. A menina começou a falar com a respiração pesada, mas uma mamãe não conseguia entender o que ela estava dizendo. Ele queria ajudá-la, mas ainda não tinha aprendido o dialeto deles. Ele ficou surpreso quando o lodo pulou em seu rosto. Ele tentou gritar, mas era como se estivesse se afogando. Ele tossiu, ofegando por ar quando o caracol pulou de cima dele. Ele parou de repente quando finalmente entendeu a garota. Ele a ouviu dizendo para ele correr com sua voz fraca. Uma mamãe ficou chocada e não conseguia acreditar que ele conseguia entendê-la. Mas sua confusão se transformou em medo quando a quimera apareceu atrás da árvore. Ele imediatamente se levantou com a menina nos braços, tremendo, sentindo como se estivesse prestes a fazer xixi na fralda. Um leão rosnou para seu rosto suado. Parece que uma mamãe encheu a fralda dele com xixi, eu acho. A quimera correu para perseguir o macaco, gritando com sua refeição nas mãos. Com todas as sacolas e o peso da garota, ele não percebeu a pedra diante dele. A quimera deu um grande salto em direção a eles. Mas, felizmente, a Mori tropeçou em uma pedra e desviou do monstro. Ele ajudou a menina a se levantar. Mas quando o monstro se virou, olhando para eles, uma mamãe conseguiu ver melhor o monstro e se perguntou que tipo de criatura era essa. Tudo o que ele encontrou desde que acordou era fora do comum. O monstro abaixou o corpo e começou a bater suas grandes asas. Uma mamãe arrastou a menina e sua bolsa para um arbusto o mais rápido que pôde. Ele tirou uma caneta-lanterna da bolsa enquanto ofegava por ar. Ele olhou para o monstro e correu. Ele estava balançando a luz em direção ao monstro, chamando-o para chamar sua atenção para ele. O monstro olhou para ele e correu para uma mamãe. A menina levantou a cabeça para olhar para o homem que a salvou, e ele estava mantendo o monstro longe dela. Quando a quimera se aproximou, ela pulou com suas enormes patas, pronta para esmagá-lo. Uma mamãe grunhiu enquanto ele balançava os braços para trás para jogar a caneta-lanterna. Mas o lodo de repente pulou entre eles. Uma mamãe, a quimera e também, não se esqueça de seu companheiro, a cobra, ficaram surpresos com a erupção de água diante de seus rostos. O slime sorriu enquanto olhava para o monstro. O monstro abaixou a cabeça e se virou. A água do slime desceu lentamente. O slime pulou alegremente para cima e para baixo, orgulhoso do que fez. Uma mamãe riu. Ele agradeceu ao slime e imaginou que foi o slime que também o ajudou a entender o dialeto da menina. Uma mamãe voltou até a menina para ver como ele estava, e ele ficou chocado ao ver melhor a condição dela. Ela estava ficando mais fraca e estava tendo uma reação alérgica, como evidenciado pelas marcas em sua pele. Sem perceber, as pessoas estavam se escondendo atrás dos arbustos, parecendo Yosemite-san. Uma mamãe estava muito focada em observar o som sibilante de sua respiração e as urticárias em seu corpo. Ela estava começando a perder a consciência, então uma mamãe verificou seus sinais vitais e ficou chocada ao ver que seus sinais vitais estavam baixos. Ele imaginou que a menina estava passando por choque anafilático porque alérgenos haviam invadido seu corpo. Ele viu a mordida profunda na perna dela, mas ela não estava sangrando tanto. Uma mamãe correu e vasculhou a bolsa dele para tratar a anafilaxia primeiro. Ele tomou a adrenalina, ou epinefrina, para estabilizá-la e evitar o choque. Ele pediu desculpas à garota, dizendo que doeria um pouco. Ele perfurou a agulha subcutaneamente antes de administrar o remédio. A garota grunhiu quando sentiu a sensação de queimação. As 3 pessoas escondidas do arbusto saíram, chamando o humano. Uma mamãe olhou para eles quando disseram que eram de uma vila próxima.
A criatura velha e baixa disse que a menina era sua neta e perguntou o que ele estava fazendo com ela. Uma mamãe se levantou e os encarou. Ele disse que estava tratando da menina e pediu um lugar seguro e limpo para continuar o tratamento. As criaturas ficaram chocadas ao ouvir isso, mas uma mamãe olhou para ela seriamente, dizendo que ele ficaria muito agradecido. Eles foram até a aldeia próxima e colocaram a menina em uma mesa. Uma mamãe cortou as unhas dela para poder colocar o oxímetro de pulso no dedo dela. Ele ficou aliviado que a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca dela voltaram ao normal. Todos eles assistiram o humano fazer sua coisa ao tratar a garota. O chefe chamou os dois e disse que o humano era um mágico. Eles estavam se perguntando por que ele estava curando aquela garota. Enquanto isso, a menina estava em um sono profundo. Não havia sons de chiado e agora estava limpa. Quando a menina acordou, a primeira coisa que viu foi uma garrafa virada de cabeça para baixo. Ela ficou chocada ao ver um humano ao seu lado. Ela começou a suar e tremer depois de ver um humano. Uma mamãe tentou impedi-la de correr porque a linha intravenosa ainda estava nela, e quando ela sentiu a dor na perna, ela caiu e rolou, batendo a cabeça na parede. Uma mamãe ficou chocada, então ele correu até ela e olhou para suas pernas. Ei, você e sua mente verde. Ele não é um pedófilo. Ele estava apenas verificando o ferimento. Certo. Uma mamãe perguntou se ela permitiria que ele examinasse seus ferimentos com seu sorriso cativante. A menina corou, e o lodo a jogou no ar antes que ela pudesse responder. A menina foi trazida de volta para a mesa, tornando as coisas mais convenientes para uma mamãe. A menina suspirou e confiou no humano. Ela concordou em fazer o tratamento. O sino ecoava pelas ruas de uma igreja no coração da cidade. O padre estava entoando palavras para curar o ferimento do sujeito assustador na palma da mão. O osso quebrado em sua mão foi curado instantaneamente. O homem assustador ficou surpreso com o poder que o padre possuía. Ele agradeceu ao padre por salvar sua vida do ferimento que ele recebeu de um monstro na floresta. O padre disse que estava tudo bem agora porque ele seguiu a luz do Deus deles. O padre sorriu e disse que podia sentir a fé forte do homem. Ele abraçou o homem e disse que a fé de seus homens não era o suficiente. É por isso que eles não conseguiram sobreviver. Já era noite quando o tratamento dela terminou. A garota não conseguia acreditar que a dor tinha sido banida. Uma mamãe disse que a anestesia estava fazendo efeito e que seu ferimento iria sarar mais rápido. A menina agradeceu e perguntou se ele era mágico. Ele ficou confuso e disse que não era mágico, mas sim médico, clínico geral. A menina perguntou se a anestesia era um tratamento usado apenas por mágicos humanos. Uma mamãe explicou que não era mágica e era limitada ao uso humano. Ele acrescentou que medicina era algo que até ela poderia estudar e aprender. Seu rosto se iluminou após ouvir essas palavras. A menina abaixou a cabeça e disse que era apenas um homem-fera e uma escrava em uma voz chorosa. Uma mamãe disse a ela que ele estaria mais do que disposto a ajudá-la e ensiná-la se ela quisesse. Ele sorriu para ela e se apresentou como uma mamãe Yuito. A garota timidamente disse que seu nome era Korone. Eles continuaram conversando quando o chefe chegou de repente. Uma mãe disse a ele que sua neta estava em forma como um violino agora. O chefe agradeceu sem expressão e disse que eles seriam capazes de revender sua neta. Korone começou a tremer quando a dor agonizante e traumatizante voltou para ela. Os olhos de uma mamãe se arregalaram em choque quando o chefe perguntou por que ele trouxe o escravo. Ele acrescentou que sua neta era uma compensação para eles se absterem de vitimizar sua aldeia. O velho olhou para uma mamãe e disse que era ilegal roubar um escravo e praticar magia medicinal fora dos ensinamentos da igreja e disse a ele para se render. A menina parou seu avô e disse que o humano não a roubou. O chefe exclamou que escravos não falam a menos que falem com eles, fazendo-a calar a boca. Uma mamãe falou e disse que ele ajudaria qualquer um que precisasse na frente dele, não importa o que acontecesse. O velho lançou-lhe um olhar assustador e disse que se ele estivesse fazendo mágica, o humano já abrigava as raízes do perigo. Ele ordenou que seus homens executassem o humano, mas do nada, o teto quebrou. O deus da floresta, a quimera, esmagou o teto, assustando a todos. Os aldeões fugiram imediatamente quando a quimera começou a atacar. Os aldeões ficaram aterrorizados e disseram que era a primeira vez que o deus da floresta vinha à sua aldeia. O chefe grunhiu, com sangue escorrendo pelo rosto, e amaldiçoou o humano por trazer o caos à sua aldeia. Uma mamãe não se moveu de seu ponto de vista e permaneceu perto da garota vulnerável. A quimera rosnou, encarando o humano e sua cauda de cobra. A garota e uma mamãe ficaram estupefatas quando notaram que o monstro não as estava atacando. Seus olhos se arregalaram quando ele viu o slime pulando diante da quimera. Ele tentou parar o slime,
mas percebeu que ele chiava e se mexia como se estivesse falando com o deus da floresta. A quimera se acalmou, deitou no chão e continuou ouvindo o slime. O slime estava apontando para algo, e quando uma mamãe notou que a madeira perfurou a carne do monstro e pensou que a quimera estava machucada, uma mamãe chamou a atenção do aldeão e disse que ele gostaria de propor um acordo. Uma mamãe não tinha como escapar dessa confusão, então ele perguntou se eles queriam restaurar a situação ao normal em troca de deixar que ele e a menina deixassem a aldeia pacificamente. Alguns duvidaram da proposta do humano, mas o chefe assumiu o risco e aceitou sua oferta para manter sua aldeia segura. Uma mamãe Yuito imediatamente se aproximou da quimera, inspecionando o local do ferimento. O chefe perguntou o que ele planejava fazer enquanto Yuito pegava sua bolsa de Korone. O slime pulou em seu ombro quando ele disse que removeria o objeto esfaqueado no deus da floresta. Os aldeões ficaram chocados e pensaram que encostar a mão no deus da floresta seria perigoso. Uma mamãe os ignorou e pediu a Korone para ajudá-lo. O chefe ficou preocupado quando Korone alegremente disse sim ao humano. Uma mamãe procurou o frasco de soro na bolsa dele, dizendo que ele não recusaria ninguém que precisasse de seus cuidados, fossem eles maus, Deus ou qualquer coisa, porque ele é um médico. Ele lavou o ferimento com a solução salina. A quimera rosnou quando sentiu uma dor formigante em seu ferimento. Ele ficou selvagem, mas, felizmente, o slime controlou o monstro levantando-o com respingos de água. O slime pressionou o corpo do deus da floresta no chão. Uma mamãe agradeceu ao slime e injetou em seu paciente lidocaína, um anestésico local. Ele cobriu os ouvidos quando a quimera rugiu alto e quase estourou seus tímpanos. Ele também injetou midazolam para fazê-lo dormir antes de começar a cirurgia. O lodo liberou o deus da floresta quando ele adormeceu. Uma mamãe Yuito pegou a lâmina afiada para limpar os arredores do ferimento para evitar infecção. Uma vez que estava limpo de pelos, ele verificou e percebeu que a ponta da lança tinha uma farpa, então ele não conseguiu puxá-la. Depois que ele ajudou Korone a calçar suas luvas, ele colocou seu EPI antes de desinfetar o ferimento com iodopovidona usando algodão e uma pinça. Ele abriu os lençóis cirúrgicos e chamou Korone, dizendo a ela para usar a pinça para colocar a lâmina dentro do pacote até a alça. Korone pegou a pinça e tirou a lâmina. Uma mamãe continuou instruindo-a sobre como fazer isso corretamente. Quando ela terminou, Korone se sentiu feliz e entregou ao humano. Ele olhou para ela com um sorriso, dizendo que a cirurgia seria um trabalho de um homem só a partir dali, então ele pediu outra coisa para ela. Ele disse para ela limpar os ferimentos do aldeão e colocar pressão em qualquer sangramento para que ele pudesse examiná-los depois. De repente, ele se lembrou de que esses aldeões tinham sido cruéis com Korone, então ele acrescentou que não a forçaria a fazer isso. Korone respirou fundo, decidiu seguir suas instruções e correu rapidamente para pegar água limpa e roupas. Uma mamãe se virou para seu paciente, que imaginou que ele precisava de ajuda para amarrar a máscara, então ele chamou Korone para amarrá-la para ele. Bruce simplesmente aceitou seu destino de ser transportado para outro mundo e fez seu trabalho diário como sempre, como se nada tivesse acontecido. Korone de repente se lembrou de um velho aldeão dizendo a ela que, por causa da maldição do deus da floresta, eles conseguiam viver lá pacificamente. O Kiron enviou aqueles que buscavam prejudicá-los para longe com suas garras e presas. Ela contou a uma mamãe Yuito sobre isso e acrescentou que aqueles que tocassem no deus da floresta eram amaldiçoados. Mas Yuito não se incomodou com isso e ainda estava descobrindo como tirar a ponta da lança da carne. A ponta da lança era comparável a um anzol, e era preciso empurrá-la para poder ver e cortar a ponta. Mas na situação do deus da floresta, a ponta não era perceptível, então uma mamãe teve que abrir mais o ferimento para poder puxá-lo sem causar mais complicações. Ele notou que a pele do monstro era semelhante à pele humana. Ele notou algumas protuberâncias nas laterais, então ele perfurou a lâmina cuidadosamente e cortou a pele. Uma mamãe fez a operação cuidadosamente, mas já estava escuro, e as nuvens estavam começando a cobrir o luar. Os aldeões estavam tendo dificuldade em observar as mãos dos humanos por causa da falta de luz. O chefe suspirou e disse que se o deus da floresta não sobrevivesse, eles executariam o humano. Mas se sobrevivesse, o humano sofreria com a maldição. Coron ligou para seu avô e disse que trataria dos ferimentos de todos, mas o chefe lançou-lhe um olhar duvidoso. Uma mamãe Yuito finalmente encontrou a ponta da lança. Ele se virou para o lado para devolver o bisturi e desejou ter uma mesa limpa para seu equipamento. Tudo o que ele precisava estava preparado, então ele agarrou o cabo firmemente e tentou movê-lo um pouco. Com base no que ele sentiu, ele estava confiante de que poderia puxá-lo para fora, mas a quimera de repente rosnou depois que ele moveu a lança. Ele quase urinou na fralda de choque. Ele respirou fundo, lentamente agarrou a lança mais uma vez e cuidadosamente a balançou enquanto puxava.
Sangue começou a vazar do ferimento enquanto ele puxava. Atrás dele estavam os aldeões cabeças duras que recusaram o tratamento da escrava. Coron de repente murmurou que ela foi forçada a ser uma escrava e não queria permanecer como uma. Ela olhou para eles com empatia e disse que sabia o quão dolorosos os ferimentos podiam ser, então ela pediu que a deixassem tratar seus ferimentos. Todos ficaram em silêncio. Alguns disseram que se era uma ordem do mago, eles deveriam obedecer e que seria melhor do que lamber suas feridas com suas salivas nojentas. Todos olharam para seu chefe, que acabou aceitando a ajuda de sua neta. Amami Vito puxou a lança lentamente. Ele suspirou quando a puxou sem nenhum problema. E falando no problema, a ferida de repente sibilou tanto sangue por todo o rosto de Amami. A lança cortou uma artéria. Ao puxá-la para fora, ele desobstrui os vasos e piora o sangramento. Ele imediatamente largou a lança e pegou uma gaze esterilizada. Os moradores ficaram alarmados quando viram o sangramento intenso. Amami imediatamente empurrou a gaze para dentro e tentou encontrar a artéria que foi cortada pela ponta da lança. O sangue ainda estava sibilando, então ele pressionou o ponto de sangramento. Quando o sangramento parou, Vito ficou aliviado, mas seu rosto e corpo estavam banhados em sangue. Coron viu sua situação e perguntou se ele estava bem. O chefe a impediu de correr e disse para ela não se aproximar mais porque ela poderia ser amaldiçoada pelo deus da floresta. Agora que o fórceps estava no lugar, Amami teve que fazer a ligadura, mas de repente ele percebeu que o luar estava encoberto. Estava escuro e ele não podia continuar a operação naquela situação. Olhando para ele, o sangramento não estava totalmente parado. Ele quase estremeceu e chamou Coron para buscar uma lâmpada para ele. Ela podia ouvir seu avô dizendo para ela não chegar perto dela, mas ela se lembrou do que Vito havia dito a ela, que qualquer um pode aprender e usar medicina. Coron se desculpou com o chefe e disse que ajudaria o Amami e Vito. Ela pegou uma tocha e correu em direção a Vito. Ele agradeceu a Coron, mas percebeu que ela estava muito nervosa. Ele disse para ela não ficar nervosa, pois ele precisaria da ajuda dela com outra coisa. Coron ficou rígido como um robô e disse sim. Amami disse a ela para usar outras luvas esterilizadas e pegou a pinça com a ponta flexível. Ela mostrou a pinça hemostática curva para Vito, e ele a agarrou e a elogiou por sua mente rápida. Amami pegou a pinça e disse para ela pegar a caneta-lanterna, o bastão preto à direita. Coron reconheceu que era a ferramenta mágica que Amami usava na floresta. Pediram para ela ligá-la e iluminar o interior da incisão. Ele empurrou as forças para dentro e parou o sangramento. Coron ficou surpreso com a forma como ele estava fazendo sua mágica, mas quando Amami olhou para ela e disse que ele iria retomar agora, ela gritou depois de ver seu rosto aterrorizante. Ela perguntou se ele ficaria bem se estivesse coberto com tanto sangue, e ele respondeu que não tinha escolha a não ser continuar assim porque os médicos não fogem de seus pacientes. Ele começou torcendo a artéria rompida com fórceps, e quando terminou de enrolar o fio no fórceps, ele o puxou firmemente. O sangramento finalmente parou e ele amarrou a ligadura vascular. Agora que o hemostático estava pronto, eles podiam respirar fundo e começar a fechar a ferida. Eles tiveram que colocar uma penrose para drenar o ferimento e usar suturas para fechá-lo. Os aldeões estavam todos ficando cansados só de observá-los, e após a operação, Amami começou a atender às necessidades dos aldeões até de manhã. Coron elogiou o tratamento do humano, mas Bru parecia cansado como se estivesse à beira da vida. A quimera abriu os olhos lentamente e ficou chocada quando Amami soltou um suspiro alto e deixou seu corpo cair no chão. A maneira como o slime estava tão feliz, aquela mãe-pai era tão adorável. Com a força de vontade de Amami, ele foi capaz de atender às necessidades de todos, mas acabou parecendo um panda de 80 anos. Se você acha que Amami tirou um cochilo depois disso, você está enganado. Ele lavou todas as roupas com sangue no rio. Coron notou seu rosto exausto e perguntou se ele tinha certeza de que não iria descansar. Amami respondeu que ser infectado com algum vírus estranho do sangue era mais assustador do que não dormir. Coron ficou confuso e perguntou o que era um vírus. Amami notou algo. Ele andou até ela e examinou seus olhos. Ele disse para ela lavar seu corpo e seus olhos corretamente. Por outro lado, nossa querida Gosma estava observando 2 peixinhos se mexendo debaixo d'água. Coron lavou os olhos, seguindo suas instruções. Amami suspirou e desejou estar em um banho morno em vez do rio frio, mas Coron disse que apenas nobres podiam pagar por isso. Ele foi atraído para dentro de seus pensamentos, mas Coron notou manchas de sangue em suas bochechas. Amami já estava cansado demais para reagir quando Coron de repente chegou ao seu rosto, então ele e as roupas lavadas acabaram à deriva no rio. Quando voltaram para a aldeia, Amami Uido disse ao chefe que levaria Coron junto em suas viagens.
Ele acrescentou que as pessoas que levaram Coron provavelmente retornarão e procurarão por ela. O chefe suspirou e disse que a mãe de Coron morreu depois de dar à luz a ela, e seu pai era um caçador e sucumbiu aos ferimentos que ele juntou. A taxa de mortalidade materna no Japão era alta até mesmo em sua aldeia. Os jovens de lá podiam ser contados com uma mão e acreditavam que o deus da floresta os amaldiçoou porque eles o feriram. Ele acrescentou que não demoraria muito para que os humanos os engolissem. O chefe suspirou e disse que devia ser o destino de sua neta ampliar seus horizontes. Ele ficou surpreso quando Coron acordou após ouvir essas palavras. Ele abaixou a cabeça e disse que usou todas as suas cartas para a aldeia, mas foi tudo em vão. A Mami de repente se lembrou daqueles aldeões que o receberam no porto, e pensou que sempre haveria um jeito se houvesse vontade. Ele disse ao chefe que não precisava assumir tudo sozinho. Coron sentou-se ao lado dele e disse que voltaria para buscá-lo. Ela acrescentou que deveria retribuir a pessoa que o salvou a todos, auxiliando Yuito com sua magia. Ela sorriu para ele e disse que voltaria quando aprendesse a curar todos de doenças e ferimentos. O avô dela ficou sem palavras, pois não conseguia acreditar que a neta dela fosse tão calorosa e brilhante. A Mami perguntou onde ele poderia reunir mais ferramentas para seus tratamentos. O chefe pensou que ele estava vindo para um país humano para comprar alguns instrumentos mágicos, mas a Mami disse a ele que queria ir para algum lugar onde ele e Coron estivessem seguros, onde muitas raças coexistissem. Longe daquela vila ficava essa árvore colossal e mágica, o país dos elfos. O lugar era majestoso, e o ecossistema florescia com sua infraestrutura. O lugar estava obviamente cheio de elfos, mas duas mulheres estavam no topo da escada. Era o padre que veio junto com os dois magos de seu país. O padre e os magos foram chamados lá para tratar de seus ferimentos. A elfa direita era a princesa Yuno, e ao lado dela estava a rainha Melina. A princesa agradeceu a eles por emprestarem sua magia de cura. O padre sorriu e disse que eles aceitariam a fé dos elfos de braços abertos. A rainha não falou, pois sabia que a compensação por sua maldita magia de cura era dar grandes somas de dinheiro em nome dos impostos. A rainha Melina sabia que era a ferramenta política do padre, mas eles não tinham escolha a não ser sofrer em benefício deles. Ela desejava que não apenas os humanos pudessem usar magia de cura, mas também outras raças.